amor, hoje deu certo. Deixa eu me ajeitar. Eu também me ajeitei agora, estava botando brinco. Seja bem-vinda, Paty. O espaço é seu, meu amor. Hoje eu vou falar pouco, né? Olha, pode falar bastante, viu? Não, Até porque... hoje eu tô quietinha. Hã? Hoje eu vou ficar É, quietinha, né? né? Tá bom, mas fica à vontade para puxar para onde você acha que tem que puxar. Fica à vontade para intervir, para me ajudar também, tá? Sim, meu amor, tá bom. O espaço é seu aqui. Vamos Vamos lá. ouvir, olha, vamos lá. Bem, eu tenho uma experiência mais forte com escrita, né? E desde que começou esse lance das lives, eu pensei, assisti muita coisa. E aí, quando você me convidou, eu falei, ai, será, né? Mas eu topei o exercício, porque eu acho que é importante mesmo a gente sair da toca, Sim. a gente se expressar, né? Eu passei uns dias no começo, assim, me deixei abater mesmo também, sabe? Deixei os dias e o tempo ir ajustando, né? Sim. Porque eu acredito que essa pandemia, eu estou observando que essa pandemia, ela também traz um processo de consciência, né? Aquele nosso antigo cair a ficha, que Sim. hoje em dia já nem não tem mais Não tem nem nem tempo. telefone público para cair ficha, né? Então, Eu sou do então tempo assim, do aparelho do orelhão, né? A gente comprava as isso. fichinhas, depois comprava o cartãozinho, passou pro cartãozinho. É, e aí isso virou uma analogia desse processo É, de consciência que a gente que exige às vezes um tempo, né? Então eu observei isso tanto em mim quanto nas pessoas que convivem comigo e vejo que tem até hoje tem gente que não caiu a ficha, né? sim, sim, Sobre o que a gente muitas. está passando, né? O que está acontecendo. E aí a gente vê que com as tecnologias da informação e da comunicação, ao mesmo tempo que a gente tem acesso e uma certa autonomia de se comunicar, também eles estão servindo para um lado que não está ajudando, que Sim. é espalhar notícias falsas e Uhum. muitas vezes mudar o foco É, do que realmente está em jogo, do importa, que sim. realmente importa, né? Então, por isso que eu topei sair da toca com o seu convite, porque eu gostei muito de você e Eu vi algumas também. lives, vi a live da Carol, então vamos embora. Obrigada também por essa experiência, tá? A Carol vai E voltar, então, viu? Eu falei, assim, a Carol, Carol vai voltar. ah, Esse Carol não deu nem para falar metade das coisas que tem que falar. Eu sei que você também, Ave Maria, tanta coisa importante que vamos fazer mais, né? quando a gente se encontra, a gente fala pelos cotovelos. Vamos ver se aqui também vai render, né? Então, assim, eu escolhi o tema educação ambiental em tempos de pandemia. E aí eu passei uns dias estudando para me preparar. E aí ontem a gente adiou também a live, aí eu já dei mais uma mastigada nisso tudo. Mas o primeiro ponto que eu quero colocar é sobre as vertentes da educação ambiental e propor aqui que a gente faça um exercício de reflexão a partir desse problema real que a gente está vivendo, né? Uhum. E então, assim, a educação ambiental, ela primeiro surgiu para fazer um contraponto com a educação que não era ambiental, né? Então, com o tempo, já não existe mais uma educação ambiental, não tem uma educação ambiental genérica, né? Uhum. Existem vários tipos, várias abordagens e tendências. Então, assim, para a gente identificar cada tendência, cada abordagem, a gente tem que procurar ver a intencionalidade Uhum. e o sentido das ações dessa educação ambiental, né? E aí, a questão do coronavírus, ela traz um exemplo interessante, né? Então, assim, o mesmo assunto, o mesmo problema, a mesma palavra, por exemplo, a palavra sustentabilidade, Uhum. ela já foi apropriada por vários campos. A palavra resiliência também surgiu
ela aparece em vários campos do conhecimento, né? Na administração, na própria ecologia, né? Já está na psicologia, então psicologia. na física, né? Que talvez tenha sido até a origem. Então, assim, o mesmo conceito, a mesma palavra, ela pode ser vista de várias formas. E aí, a educação ambiental crítica, que é a educação ambiental que eu venho buscando estudar e desenvolver, ela propõe que a gente esteja com os pés bem firmes no chão, os olhos bem abertos, né? Para entender os problemas no fenômeno da materialidade, para que a gente não fique só no campo das ideias e não faça esse diálogo com a materialidade das coisas. Exato. É superficial e às vezes incompleto, né? Porque a gente até precisa realmente de uma reflexão teórica, né? Mas ela precisa ir para o mundo, né? Em algum momento. Sim. Assim como o nosso próprio processo individual, ele é muito importante, a gente não vai realizar nem transformar nada se a gente não cuidar da gente mesmo, mas isso não é um fim em si mesmo, né? A nossa transformação, o nosso bem-estar, quando a gente está consciente, a gente entende que é para a gente agir no mundo, né? Então, essa troca constante do indivíduo com os outros e com o mundo, ela é parte dessa materialidade, dessa totalidade que a gente busca olhar quando a gente está com um olhar crítico, né? Então, eu vou ler para vocês aqui que boa parte desse estudo que eu fiz, eu percebi duas formas de entender a pandemia, o coronavírus, né? Que coincide com essas abordagens de educação ambiental. Por exemplo, tem abordagem de educação ambiental que é muito biologizante, conservacionista, né? Então, ela foca muito nesse aspecto biológico, na questão da natureza, que sem dúvidas é importante, é necessário, mas descola isso das questões sociais e históricas, né? Então, fica incompleto, né? Muitas vezes pode ser superficial ou incompleto. Nem sempre isso é intencional, né? Tem muito estudo que é muito importante e as pessoas ficaram ali na perspectiva do individual. Mas que a gente, ao analisar, a gente percebe que se tivesse dialogado com o que está além do individual, teria sido muito mais rico e aí sim traria contribuições, né? Então, assim, quando começou essa questão da pandemia, eu comecei a receber vários vídeos. A primeira coisa que eu recebi foi logo um vídeo mostrando aquelas comidas da China, aquelas comidas exóticas com os animais selvagens. Então, assim, a gente passa por uma experiência estética, sensível, né? Estética no sentido de mexer com os nossos sentidos. Então, com a nossa sensibilidade. Então, a gente recebe essa série de informações, essa série de imagens que confunde, que mexe. A gente já está num momento delicado, mudando as vidas. Muita gente passando por coisas tristes, perdendo familiares, pessoas doentes, né? E aí, no meio disso tudo, vem esse monte de informação. As pessoas têm o ímpeto de se posicionar e, às vezes, acabam se posicionando de um jeito... indo numa onda de um preconceito. Um julgamento. Isso. E quando, na verdade, aquilo não está mudando a vida nem dela, nem de ninguém, ao contrário, né? É quando essa tecnologia da informação e da comunicação faz um desserviço, né? E aí se afirma também o papel da educação ambiental, da educação como um todo, da gente não só discutir os problemas, mas também discutir a educação de forma que todos nós possamos passar por experiências democráticas, por experiências de análise críticas reais, para que a gente saiba discernir e realmente poder ajudar nesse momento que vem, né, esse momento delicado da saúde coletiva. Então, algumas dessas questões, né, por causa desses vídeos, dessas questões sobre a causa, da onde surgiu o coronavírus e essa Covid-19, eu comecei a pesquisar e vi que tem duas principais hipóteses. A primeira
é essa conhecida, né, que vem da China, do mercado Sim. de peixes, mercado de animais selvagens, um mercado aberto em Wuhan, na China. E a outra hipótese é assim, de vários pesquisadores, mas se destaca um pesquisador biólogo americano chamado Rob Wallace, que ele tem uma pesquisa chamada Grandes Fazendas fazem grandes gripes. Sim. E aí ele mostra que, na verdade, esse tipo de doença que é uma entre outras de um histórico, né? Que já teve a SARS, já teve a MERS Sim. e vários outros vírus que é possível a gente... E outras doenças que é possível a gente identificar nesse histórico desses estudos, que provam que, na verdade, é a produção industrial dos animais, sobretudo, né? Dos alimentos e dos animais, sobretudo, que cria as condições necessárias para que esse tipo de doença se espalhe de uma forma tão virulenta, tão rápida, né? E aí, o Rob Wallace, ele coloca o problema de... ele destaca essa importância de se estudar a genética, a estrutura molecular, essa questão toda, mas ele coloca também que tem a questão socioecológica do fenômeno, né? Então, com essa passagem que ele fala aqui, fica muito clara esses dois posicionamentos de uma educação ambiental que aborda o tema num sentido biologizante apenas, Sim. e aquela que olha a questão na materialidade e na totalidade, né? Então, ele diz que a gripe pode ser definida por sua estrutura molecular, genética, virologia, patogênese, hospedeiro biológico, curso clínico, tratamento, modos de transmissão, filogenética. Esse trabalho, obviamente, é essencial. Mas, ao limitar a pesquisa a esses tópicos, perdem-se os mecanismos críticos que operam em outros níveis amplos da organização sociológica, incluindo a forma como o gado é adquirido e organizado ao longo do tempo e no espaço. Então, é preciso ir na direção das decisões tomadas por governos e empresas privadas que promovem o surgimento da gripe virulenta. Então, assim, é claro, né? Ninguém vai concordar e ninguém acha uma maravilha comer animais selvagens. A gente não está defendendo essa questão. A gente está querendo mostrar que, na verdade, isso pode ser um discurso que favorece uma indústria, que o problema da Covid-19 põe esse modelo de produção em xeque, põe essas indústrias em xeque e acaba tendo interesse a propagação desse tipo de preconceito, né? Então, assim, um desses vídeos que eu recebi, eu fui pesquisar e era um canal no YouTube, um canal muito bom, assim, bom no sentido de técnico, sabe? Muito elaborado, os vídeos, muita riqueza de imagem, em vários idiomas e legenda. Você vê que tem um trabalho ali de muitas pessoas, de pesquisa de também. Marketing. Mas tem uma intenção, né? Um canal que se dizia assim neutro, assim de centro, liberal, esse capitalismo maquiado, né? Mas aí depois eu fui pesquisar e tem ligações com partidos, tem interesses que defendem ali e acabam fazendo esse material muito bem elaborado, só que é uma desinformação, são informações distorcidas, né? Que é o que acontece hoje em dia com esse espaço das tecnologias da informação e da comunicação. Nossa geração, viu essa transformação, né, Cláudia? A gente via... Quem imaginou que eu e você teríamos a autonomia de abrir um momento ao vivo e divulgar para várias pessoas, e quem quisesse assistir, ainda deixar gravado aí para que outras pessoas assistissem, né? Isso é muito novo. Então, a gente viu
a gente vê o monopólio da mídia, porque ainda existe, mas a gente vê que as tecnologias da informação e da comunicação é um espaço de disputa, né? Sim. Então, mesmo a pandemia, né, nesse mundo que a gente vive, cheio de contradições, contradições que se expressam de diversas formas, mas que a raiz dessas contradições, elas estão todas no mesmo tronco, né? Que é a forma como a gente se constitui como Sim. sociedade e como a forma que a gente se relaciona com a natureza, né? Uhum. Porque esse processo é coletivo. A gente está realmente conectado e é por isso que a gente está em casa agora, né? Uhum. Porque a gente vê que é muito rápido que tudo pode contagiar. E assim também tem acontecido com as informações, Sim. com o advento dessas tecnologias, né? Então, existe essa disputa de concepção, né? Então, assim, eu trago aqui para a gente também uma pergunta, né? Para a Uhum. gente dormir com ela e levar ela para a vida. Assim. Qual é a nossa concepção de mundo? Qual é Uhum. o nosso projeto de sociedade, né? Porque isso está em disputa, né? Isso está em Sim. disputa na educação, isso está em disputa no discurso sobre a Uhum. pandemia, né? Em E tudo. nós, educadores ambientais, e que todas as pessoas que procuram ter uma postura transformadora e crítica diante de um mundo contraditório como o nosso, de uma sociedade como a nossa, né? Todos nós temos o papel de nos posicionar, Uhum. né? De nos posicionar e fazer esse exercício reflexivo e crítico diante de tudo, né? Das questões mais simples até as mais complexas, porque existe realmente uma disputa nesse campo, né? E, e aí, assim, a gente não sabe, né? Colocando. Eu tenho outros detalhes aqui dessas pesquisas que falam da forma como que isso acontece, né? Como que o vírus pode ter saído de um animal selvagem e ter Ou chegado até não. os humanos, né? Uhum. Ou não, mas assim, já saiu Sim. também pesquisas da revista Nature provando que não é um vírus de laboratório, né? Então, Uhum. assim, é muito provável que essa questão esteja realmente relacionada com a produção industrial Uhum. dos animais, Sim, sim. né? E isso traz para a gente o que a gente pode fazer, né? Então, assim, a gente está no meio dessa quarentena, a gente está em uma série de incertezas, porque até o presidente da República é Aham. contrário à Organização Mundial da Saúde, então Uhum. a gente fica no meio Fogo né, assim, cruzado. muita gente desassistida, né, tudo Uhum. isso acontecendo, e algumas escolas e algumas secretarias de educação, né, mas principalmente a rede privada, está fazendo esforços para continuar as atividades, né? Para aí manda atividade via online, faz Zoom com as crianças, né? Tudo isso. E assim, eu entendo, né? Eu acho que a gente tem que entender e valorizar a necessidade dos familiares, a necessidade das escolas, a necessidade das crianças, de jovens, né? Que tá todo mundo ali dando o máximo de si para passar por esse momento, né? Para não esmorecer, não deixar a peteca cair. Então, assim, a gente precisa reconhecer que existe esse esforço, né? E até o ponto que esse esforço é para manter o vínculo, que também existem necessidades reais e sinceras, existem escolas Uhum. buscando manter esse vínculo, né? Mas, assim, o perigo disso, né, é que a gente queira trazer essa situação para uma normalidade, né? Então, assim, tudo isso está Sim. acontecendo, mas aqui a gente vai continuar, a gente vai fazer avaliação, vai ter Enem, tudo vai continuar, né? Então, assim, Uhum. a educação ambiental crítica, por ela estar enraizada numa materialidade, num olhar atento, né, situado
que busca compreender para transformar, Assim. a gente não é contraditório a gente querer que as coisas continuem normais quando elas não Uhum. estão, Não, né? e nem E serão, né? exato. E sem contar com a diferença social, com a especificidade de cada família, Uhum. e saber que a maioria das crianças estudam em escolas públicas e moram em condições degradantes, e isso dificulta e impossibilita, né? Então, assim, as necessidades reais, elas precisam ser olhadas, Uhum. né? Sim. Não é porque o problema é difícil, é complexo, é desafiador, que a gente vai desviar e não vai olhar para ele e perguntar, né? É possível ter educação se não é garantido o direito Uhum. à saúde, ao saneamento, à moradia digna, né? Como falar de educação em tempos de pandemia se a maioria das crianças e jovens não Não teria tem, como sim. acompanhar o ano letivo, assim como as escolas privadas querem fazer, né? E aí, que atitude é essa, né, que a Uhum. gente vai ter incentivando isso para aumentar ainda mais o abismo social Sim. e econômico que existem entre Uhum. as crianças, né? Então, assim, o primeiro ponto é que a gente comece a fazer a educação de uma forma situada, né? Entendendo o que está acontecendo e que esses trabalhos de educação sirvam para resolver os problemas atuais, né? Uhum. Porque, na verdade, seria muito injusto que o ano letivo continuasse e que aconteça esse tipo de diferença. Mas isso mostra o quanto que não existe assim, um alinhamento e o Uhum. quanto que as pessoas ficam cegas pensando só nelas mesmas e o quanto essa pandemia realmente traz um processo de cair de conscientização, de cair a Uhum. ficha mesmo, de conectar o Wi-Fi para que as pessoas olhem para a realidade. Olhar para a Uhum. realidade é difícil, principalmente quando a gente olha para as coisas de uma maneira reduzida ou de uma Sim. maneira Muito superficial, né? individual. Uhum. Então, bem, a questão da origem do vírus, né? De ter essa série de pesquisas que apontam que provavelmente a origem do vírus vem do desmatamento, que é necessário para fazer as monoculturas com muitos Uhum. agrotóxicos, que servem de ração e servem também para nossa alimentação, né? Que servem de ração para animais que são criados confinados, né? Sim. Então, assim, uma vez que a floresta a maior parte, né? Assim, tudo que eu estou falando aqui, eu pesquisei, eu tenho as referências aqui. Depois, se alguém, Uhum. a partir de alguma informação, alguém precisar, pode falar comigo que eu passo tudinho, né? Mas uma das pesquisadoras que eu li, que é chamada Silvia Ribeiro, ela, ela diz que 80% eu não sei se foi ela ou se foi, não, desculpa, foi a Larissa Bombardi, que é geógrafa e ela é autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil. Uhum. Ela diz que 80% do desmatamento na Amazônia é para a expansão dessa indústria Uhum. de agropecuária, né? Então, assim, quando a gente fala disso, a partir de uma visão crítica e situada de educação ambiental, a gente ressalta que essa educação surge ao lado dos movimentos sociais, surge ao lado dos direitos dos povos indígenas e quilombolas, Uhum. que são as pessoas que realmente que são a nossa referência humana de sobrevivência sem agredir a natureza, né? Então, assim, Seria um novo nível de consciência, né, Tati? Seria um é um novo nível, novo que a um escola resgate, não né? Na verdade, porque esse nível de consciência ele já nunca deixou de existir, existir, sim. né? Que é essa vida humana alinhada com a natureza, né? Uhum. Porque é um metabolismo, né? Não existe Sim. sociedade e natureza. A gente separa em termos conceituais para falar
mas a gente está vivo porque a gente tem uma troca metabólica, né? E isso se mostra de forma coletiva, né? A humanidade, o ser humano, é um ser coletivo. E esse pensamento alienador, que seria o contrário da educação crítica, libertadora, ele tá aí para a gente não conseguir enxergar isso, né? Então, quando a gente está questionando a cadeia de produção, a forma com que isso é produzido, como que a gente pode realmente influenciar, a gente está falando do ser humano coletivo, né? Porque liberdade, felicidade, a partir de tudo que eu estou estudando, eu entendi que só é real se for na coletividade. Sim. A gente tem lapsos de felicidade e de liberdade. A gente tem um pouco de ideia do que é essa emoção de estar livre ou de estar feliz, né? Mas como a gente nunca viveu essa experiência coletiva, talvez a gente não tenha ideia do que seja isso na experiência humana, né? Então, essa consciência é... Assim, né, Cláudia? Eu até anotei aqui que em 2017 aquele grande cientista Stephen Hawking, não sei falar direito, né? Ele até já morreu. Ele afirmou que a gente tinha chegado num ponto do aquecimento global irreversível, que a gente estava chegando, né? Ele afirmou isso em 2017 porque os Estados Unidos anunciou que sairia do acordo ambiental aí, o Acordo de Paris, e aí ele colocou isso, né? Então, assim, vale lembrar que tudo isso que eu estou falando, que a gente está discutindo, já existia antes da pandemia, né? A situação ambiental antes da pandemia já estava crítica, já era difícil, né? Então, o que a gente está trazendo agora é que essa causa, esses estudos, não só do Covid-19, mas de todas essas outras gripes e doenças infecciológicas como Zika, Ebola, gripe suína, H7N9, H1N1, todas essas, o MERS, o SARS, todas essas doenças, né, dos últimos anos, elas mostram, né, o quanto que o ambiente está desequilibrado, ameaçado, e dessa vez se tornou pandemia pelo nosso modo de vida, pela nossa organização, né? E pelo fato de que essas fazendas de criação de animais estão destruindo uma camada que é de imunidade coletiva, né? Porque os vírus, bactérias que existem lá na densa floresta com os animais selvagens, eles têm que ficar ali, né? Na hora que derruba uma parte da floresta, acontece um desequilíbrio na cadeia alimentar, porque uma espécie morre e aquela que era predadora se multiplica, né? Vai procurar outros lugares para morar, né? Os animais perdem seu habitat, vai procurar outro lugar para morar e acaba entrando em contato com outras espécies que também têm outros vírus, que também têm linhagem, né? A gente sabe quanto os vírus se modificam rapidamente, né? Então, uma das coisas que essa pesquisadora Silvia Ribeiro coloca é que as coisas que estão se fazendo hoje em dia é para cuidar dessa pandemia em específica. Então, assim, pode ser que a gente alcance uma imunidade, porque um tanto de pessoas vai entrar em contato com o vírus, pode ser que a gente está torcendo, né, que encontrem vacinas, Mas se mas continuar daqui assim, a vão pouco surgir outros. outras mutações, né? O Covid-20, o Covid-21, né? Então, assim, se a gente não olha para a causa, esse círculo vicioso vai continuar, né? E assim, quando uma dessas pesquisadoras, ela nomeia, né, as empresas, essas transnacionais, que são responsáveis pelo agronegócio, pelas monoculturas, né? Então, ela nomeia isso para dizer que
enquanto a gente está cuidando de uma pandemia, várias outras estão sendo surgindo. Cultivadas, né? Sim. Porque quando acho que a sua tela virou, fui né? eu que fui dar um. Quando o governo, né, diante dessa pandemia, quando o governo vai fazer os seus resgates econômicos, né, ele acaba salvando essas empresas que estão causando o problema, né? Então, assim, porque existe um desequilíbrio econômico, né? Que vem da falta dessa conscientização porque, assim, humanitária, na verdade, universal. essa diferença econômica ela é internacional, né? Existe uma divisão social do trabalho internacional. E, no caso, o nosso país ocupa uma posição de produtor de commodities, e assim a gente devasta todas essas áreas de floresta, que é fundamental não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro, né? Então, a gente ocupa esse espaço no mundo, né? Na divisão de trabalho internacional. E assim, agora a gente tem um governo que serve também aos interesses, sei lá de quem, mas dos brasileiros não é, né? E então a nossa responsabilidade de trazer a questão, de trazer a discussão para a questão do modo de produção, para a questão das críticas desse sistema capitalista, de exploração, é fundamental, sabe? Por mais que, às vezes, eu nem considero que eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer, mas eu me conforto de estudar, de ouvir pessoas que estão trazendo a questão para a realidade, para a consciência. E é isso. E quando eu olho e penso o que eu quero ser, é nessas pessoas que eu me inspiro, da gente realmente se posicionar, da gente realmente colocar, porque isso é um exercício que a gente precisa, que todo mundo precisa. Porque não é fácil enxergar as nossas opiniões de classe, o nosso posicionamento de classe. Não é fácil enxergar as formas como a gente pode se mobilizar para realmente transformar essas questões. Então, assim, falar sobre, trazer para a realidade, trazer as críticas, buscar também. A gente precisa se habituar, né, nesse uso das tecnologias. A gente precisa também se habituar a ir pesquisar, a ir verificar o que está por trás, né? E também de não espalhar essas coisas, né, por aí. E a educação é fundamental, né, Patrícia? Porque então, pega, assim, pega desde a educação infantil, né? Se isso fosse prioridade, se existisse a educação que pensasse nisso, eu pegaria desde a educação infantil para que fosse transformado, viesse essa conscientização universal, né? Que todos nós precisamos uns dos outros e dessa natureza, e que nós é que somos os que estamos destruindo, né? Contribuindo para essa destruição. Nós, e principalmente a nossa forma coletiva, Sim. que atualmente é dominada e é transformada no modo de produção capitalista, né? Porque, assim, uma das vertentes também de educação ambiental alienadora seria aquela que culpa o indivíduo, né? Aquela moralista que diz não que a gente é culpado. Uhum. Mas, assim, se a gente consome esses produtos, é porque eles são produzidos, né? Então, assim, eu não quero tirar a importância da atitude da consciência individual, mas a gente sempre tem que fazer o contraponto e ressaltar que existe a forma coletiva com que isso se coloca, que é ainda mais problemática. A gente tem que transformar essas perspectivas, né? Na verdade, são vários níveis, né? Porque é o interno, o individual e o comunitário, familiar, o coletivo, o mundial, né? Então, assim, a gente precisa entender que esse conhecimento ele tem que ser geral e afirmar isso, né? E aí o que você traz é muito interessante porque quando você fala de educação infantil, né? A gente está falando dos bebês, das crianças menorzinhas, né? E eu tenho achado como é interessante quando se fala em voltar à normalidade, né? Voltar ao comércio e tudo, as crianças são a ponta da flecha. Porque a primeira coisa que eles querem abrir é a creche. Né? Então,
para a gente ver o quanto isso é delicado, né? E quando você fala de uma educação ambiental, com esse contato com a natureza a partir da educação infantil, é interessante porque eu gosto muito, eu trabalho com educação infantil e adoro. E é interessante porque, para mim, o alimento, Uhum. ele deveria ser assim, um dos conteúdos transversais, Sim, transdisciplinares e sim. transgeracionais, Uhum. né? Porque o alimento é uma das nossas conexões com a vida mais íntima, né? Sim. E a educação infantil, a criança está passando por essa fase, né? Então, a natureza, ela é estética, né? Nas Uhum. formas, nos sabores. E então, uma educação que aproxima as pessoas com a vida, né? Então, se é um bebê, a O gente que é se que aproxima da consome? vida de uma forma. Aquele Uhum. bebê, ele tem uma família. Então, essa família, a gente também pode Uhum. trabalhar a questão do alimento, da alimentação, da onde vem, para onde vai, por quê, quem fez, quem produziu, quem transportou, quem lavou, quem cozinhou, né? Sim. Toda essa rede, né? Se você for olhar as fases de desenvolvimento, Uhum. você pode trabalhar essa questão do alimento de diversas formas. E olha aqui a gente falando de pandemia, de educação ambiental em tempos de pandemia, e o que está em xeque é a Uhum. nossa produção Sim. de alimentos, né? Então, assim, eu acho que eu falei muito do problema e eu gostaria também de falar de solução, né? Aham. Porque senão não seria educação Justo. ambiental Uhum. crítica, né? Porque a gente critica, a gente levanta, a gente problematiza, mas pensando em como que a gente vai seguir adiante, né? Então aqui eu vou pegar também uma, uma parte de uma dissertação que eu estou lendo aqui por acaso, que é sobre os aspectos estéticos da educação ambiental. Eu estou lendo Uhum. para minha pesquisa, mas eu aponto como solução para isso tudo que a gente primeiro tome consciência, que a gente faça essa reflexão crítica de sempre olhar os problemas e as questões não só na nossa perspectiva imediata, individual ou até moralista, mas Uhum. também olhar as verdadeiras raízes do problema, como isso se conecta com a nossa relação com a natureza, com o modo de produção que predomina na nossa sociedade Sim. e o que realmente é o motor de todo o padrão ambiental é, predatório, né? Que a gente precisa. Então, assim, além disso, de trazer para a consciência, conversar, dialogar, discutir, colocar o assunto em pauta, desvelar o assunto, né? Combater os preconceitos, a gente precisa também se organizar. É, o isolamento é físico, né? Ele não quer dizer que Uhum. é um isolamento assim, social, mas porque é físico. A gente pode sim usar esse tempo, né? Nós que estamos aqui inteiras, bem alimentadas, guardadas na nossa Uhum. casa, né? Que a gente tenha essa possibilidade, que a gente se cuide para a gente estar bem, para que a gente se afine e vá buscar se organizar com grupos que estão colocando essas questões, né? Com Uhum. grupos que lutam pela vida, né? Então, no Brasil, são expoentes, né, dessa luta o MST, o movimento, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento dos Pequenos Agricultores, a Vila Campesina, o Movimento Uhum. dos Trabalhadores Desempregados. Então, assim, são esses movimentos que realmente constroem o conhecimento de transformação e que são esses movimentos que realmente conhecem os pontos nodais, né, Uhum. do problema, porque uma das bases do capitalismo é a propriedade privada e a exploração do trabalho, né? O lucro através da exploração do Uhum. trabalho. Então, o que a gente tem que questionar são os bens coletivos, né? Que o capitalismo quer transformar em mercadoria e consegue o aval dos governos, das Uhum. bancadas do Congresso para atingir os seus objetivos, né? Então, a moradia, tudo isso são bens coletivos, né? São bens da natureza que todo mundo tem
pela Constituição tem Direito. direito, né? Mas na realidade não estão garantidos, né? Então, que a gente esteja próximos, né, das nossas categorias profissionais, dos movimentos que a gente acredita. Esse é um passo importante também para que a gente consiga pressionar os governos, para que a gente consiga pressionar o modo das coisas acontecerem, né? Porque, sem dúvidas, se a gente puder virar vegetariano e parar de comer carne, isso fizer bem para a gente, Vai mudar tudo. pode ser ótimo, pode ser transformador, mas não vai mudar se do outro lado a gente também não agir. Se a gente não agir no sentido de pressionar as políticas públicas, de denunciar os crimes, de denunciar os políticos que estão fazendo lobby para essas indústrias de agrotóxico e de transgênico, né? Então, assim, são tecnologias, né, genéticas que a gente agora está começando a ter o baque, né? A ter os resultados. Então, a gente não pode. A gente tem que ir em busca da radicalidade da defesa da vida, né? Sim. Parar com essa alimentação baseada no veneno e na exploração, na degradação da terra, né? Então, essa ideia, né, de radicalizar a defesa da vida faz parte também da gente conhecer esses movimentos que realmente são os movimentos de luta, os movimentos dos povos indígenas, dos quilombolas, que realmente estão construindo saberes transformadores, né, junto com o manejo sustentável, ecológico, né, e que eu acredito sim que a gente pode conseguir pressionar e denunciar, e com a ajuda também das tecnologias, a gente pode conseguir apoiar essas ações e fazer parte dessas ações, né? Eu citei aqui dos maiores movimentos, Sim, mas tem menores aqui em também. casa mesmo a gente contactou com alguns produtores de orgânicos, né? Já tinha um movimento de feiras orgânicas aqui no Rio, e esse pessoal também se organizou enfim, para fornecer alimento. E existem várias formas, né? Em vez de você comprar num grande mercado, você Aqui pode tem, comprar num sim. mercado menor e mais próximo, né? Então, assim, a gente precisa entender a dinâmica da sociedade. A gente não precisa saber de tudo, porque realmente é muito complexo. Mas se colocar com essa disponibilidade, com essa visão crítica, se organizar em movimentos, né? E entender que essas transformações elas não vão passar nem só pelo biológico, nem só pelo social, nem só pelo cultural e nem só pelo político, né? Mas as questões coexistem, em que a gente vive realmente um momento muito decisivo, assim, tanto nessa questão da gente estar no limite ambiental já faz tempo, É. e que essa pandemia coloca a gente ainda numa sobrecarga maior de cuidado, de mudança de vida, né? A gente já está vivendo isso há muito tempo, então essa questão já é urgente há muito tempo, né? Então, a gente precisa realmente se organizar e acreditar, né? Realizar que a gente pode sim mudar, muito embora a gente não saiba ainda como e nem em que momento, né? Mas é preciso esse buscar, né? Essa conexão com esses movimentos, com as mídias independentes, né? Favorecer também esses movimentos, tanto esses mercados de orgânicos, de movimento social, quanto também a mídia independente, que está aí na contramão, e que a gente está tendo a oportunidade de entender melhor também como a mídia de massa manipula, né, com essa informação distorcida, com essas notícias distorcidas, com esse entretenimento degradante, né? Então, eu acredito que as pessoas, o povo brasileiro e as pessoas em geral, assim, a humanidade em geral, acho que a gente tem uma massa crítica
Uhum. muito maior de quem está consciente, de quem é capaz de realizar, de quem está disposto, sabe? E por isso eu acho que é possível sim, apesar de que o inimigo, né, que seria Uhum. que eu identifico principalmente como o capitalismo, né, Sim. é um inimigo grande, poderoso, mas que essas abordagens críticas, elas ensinam pra gente que o capitalismo ele não sempre existiu, ele foi Uhum. construído no processo histórico, né? Então, no processo histórico, a gente também pode mudar, né? É uma das diferenças também de concepções de Sim. abordagem de Uhum. educação ambiental. É aquela fatalista que mostra, ah, não, é assim, e ó, né? E aquela que é transformadora, né? É assim, nós estamos conhecendo isso, nós identificamos a raiz desses problemas com o exercício de Uhum. perguntas de dialética, de sim, de não, de aproximação e distanciamento, e por isso nós podemos transformar, porque a gente está identificando os pontos e estamos encontrando os outros que Uhum. também estão dispostos a transformar. Mas é isso, é preciso ver se aquelas pessoas que a gente está se unindo, se elas realmente têm Sim. uma visão crítica, porque não vai adiantar a gente ficar na superficialidade das coisas, distraído com as cortinas de fumaça, Uhum. e o capitalismo continuar do mesmo jeito, e a gente começa a continuar se alimentando de veneno e permitindo que o nosso país seja a fazenda de Uhum. veneno do mundo, né? Quando, na verdade, eu acredito que um dos motivos que o Brasil é tão sofrido é justamente por ser um dos países mais Uhum. ricos do mundo, É. que tem mais recurso natural e cultural e humano também, né? Então, é isso. Eu acredito que, por pior que as coisas pareçam, que elas sejam, que nem o Paulo Freire, né? Sem negar os Sim. motivos pelos quais a gente tem a desesperança, porque são muitos, porque é a dor de muita gente, É. a gente precisa ter uma esperança, que nos faça fazer as perguntas certas, né? A gente precisa ter uma esperança que, após estar Uhum. abatido, com todos os problemas seus e dos outros, você possa respirar fundo, Uhum. sentar e trabalhar e fazer o que você tem que fazer. E, além disso, você ainda ter forças para se unir e buscar transformação, Sim. né? Então, é essa esperança que a gente precisa ter, né? Essa esperança propulsora de uma atitude, mas de Uhum. uma atitude consciente, né? Porque a gente não vai para a batalha correndo que nem louco no campo de Aham. batalha. A gente precisa Tá no entender a campo. situação e definir a estratégia e atuar, né? Assim, talvez cada um de nós vai poder entender melhor o seu papel nesse mundo, né? Eu acho que esse exercício crítico Exatamente. também é para a gente entender o nosso papel no mundo, como a gente pode contribuir sem a gente deixar de cuidar de si mesmo, né? Uhum. Ai, que Bem, eu nem sei lindo! quanto tempo eu já falei. Falou 50 minutos. O lindo tá aqui, ó. Gente, tá emocionado. A Subara, Ah, sempre em frente. Maravilhoso, ele George. é um grande amigo. Ele é um grande amigo que tem esse olhar de pessoa de verdade. Sabe quando você Sim. encontra uma pessoa e Ah, ela esse é abre o bom. coração? Aham. Esse não usa cortinas nas janelas da alma. Que coisa linda! Quero conhecer. Vale a pena. Perguntas, amores. Ai, Paty, a gente precisa de pessoas assim, em muitos lugares, na educação, na política, em vários lugares. É por isso que eu falo na educação. Quando eu falo na educação dos primeiros, eu falo justamente, né, a partir de 6, 7 anos, no ensino fundamental. É uma educação voltada para essa conscientização, sabe? Tem uma pergunta, pois pergunte, querido. Seu amigo aqui falando. Tem uma pergunta, pergunte. Eu fui educadora também, trabalhei também várias, passei por várias séries, né, várias, e cheguei até a educação universitária. Fiz também, trabalhei no doutorado com ensino de valores humanos, que eu acho que também é fundamental.
E trabalhei também numa comunidade carente, trabalhei com a família, com terapia comunitária, com os professores e todos, né, toda a comunidade escolar, servente, todos, né? O porteiro. Era uma... Não sei se você conhece a Unifor, já ouviu falar? Na Universidade de Sim, eu sou de Fortaleza. Fortaleza, né? Eu Depois sou de Fortaleza eu também. trabalhei na escola, na Yolanda Queiroz. Trabalhei 3 anos lá. Hum, Eu fiz toda a legal. modificação toda a estrutura. E quando chegavam lá, inclusive quando eu fui, né, eu trabalhei né, no doutorado lá, os professores da universidade falavam assim, eu tenho que trazer meus filhos para estudar aqui, que agora eu vejo que essa educação é educação de verdade. E eu fiquei muito feliz em entender como a gente pode transformar, né, a partir das crianças, da comunidade, através da família e da comunidade escolar também. Eu fiquei lá 3 anos, trabalhei 3 anos lá. E foi muito lindo, assim, foi com a comunidade do Lindê. Trabalhei com a comunidade do Lindê, já que você conhece Fortaleza. Tem uma pergunta aqui, ó. Como estar informado sem deixar que a chuva de notícias nos afetem e, ao mesmo tempo, cuidar de si para continuar em movimento? Isto é, ter uma visão otimista de tudo, tudo de bom, né? Tudo de bem para transformar. Foi o lindo que Uhum, fez a pergunta. Tudo vem para transformar. Uhum. uhum. Cuidar de si e também exercer nosso papel enquanto sociedade. Em nossas Eu atitudes. acho que a gente precisa se respeitar, né? Uhum. Porque a gente aprende sobre respeito não só para respeitar os outros, mas para não deixar que nos desrespeitem, né? Sim. E também para que a gente se respeite. Então é muito importante a gente entender os nossos limites, estar atento para o nosso estado emocional, né? Uhum. Eu costumo dizer que a gente tem que cuidar de si como se a gente fosse um bebê, sabe? Eu brinco assim, eu vou botar a neném para tomar banho, vou dar um banho no neném, depois vou botar o neném É. para dormir, e sou eu, né? Uhum. Porque talvez essa seja a analogia do maior cuidado que a gente pode ter, né? E eu acho que essa atitude de cuidar de si, com esse amor sincero por si mesmo, ele é precípio para que a gente possa ir Uhum. adiante, né? Então, assim, sobre a chuva de notícias, né? Acho que é isso. A partir desse respeito, dessa autoobservação e desse respeito, a gente entende quando a gente está mais disponível ou não, né? Mas eu confesso que, para mim, a chuva de notícias me ajuda até, porque é através da mídia independente e dessas lives que Uhum. vários professores que eu gosto, que eu admiro, que Sim. às vezes eu não tenho tempo de estar nas palestras, porque a gente tem que se deslocar, mas Uhum. agora nas lives eu estou conseguindo ver muita gente que estuda muito, que trabalha muito, que tem um histórico, né? Assim como assim, o seu que você acabou de trazer, né? Que assinam a autoridade da palavra dessas Uhum. pessoas, né? Então, assim, quando a gente está em contato com as pessoas que falam e que fortalecem a gente, por mais que estejam colocando os problemas ali, por estarem jogando luz, a gente se fortalece, porque a gente vê que a gente não está sozinho, né? Uhum. Então, assim, hoje mesmo eu vi uma live do Flávio Serafim com o Roberto Lera, que era reitor da UFRJ, Uhum. e a Virginia Fontes, que é uma professora de história da UF, né? Da Federal de Niterói, lá da. Então, assim, é, buscar as informações e as fontes das informações a partir daqueles que lutam junto com você, né? Uhum. De vez em quando eu abro o Jornal Nacional para ver todo mundo está assistindo, né? Uhum. Mas a mídia mesmo que eu me fortaleço são essa que eu escolho a dedo, né? Sim. Então eu acho que é assim, que a gente faça isso quando a gente estiver bem, quando a gente estiver disposto, né? E que a gente não se sinta também obrigado a lutar e fazer alguma coisa se a gente não está bem, né? Se a gente está precisando de ajuda. Uhum. Então, às vezes, você se observar, você se cuidar, né?
pode ser também um pontapé para que você consiga sair um pouco do seu mundo e buscar informações porque elas são necessárias, buscar conhecimento porque ele é necessário e realmente conseguir estar bem para transformar. Eu acho que foi isso que Sim, sim. o Lindo colocou pra gente, Aham. né? Então, é se respeitar, buscar as mídias que você confia e que te fortalecem, né? Se alguém quiser dicas, eu já estou com uma lista bem legal aqui de canais, inclusive sobre essa questão do desmatamento, da Uhum. relação do Covid-19 com o desmatamento, eu quero indicar o vídeo do canal Meteoro, que é um canal que eu gosto muito, Ah, e vou me o inscrever. título o título é exatamente esse: Desmatamento favorece epidemia, Uhum. né? Então é uma dica de mídia fortalecedora, independente, que vale a pena Assistir. contribuir e que tem esse vídeo sobre esse tema, né? Eles são bem rápidos com as notícias, eles já transformam numa linguagem bem legal e um Ah, eu vou posicionamento bem assistir. responsável. Gratidão aqui, pessoal. Tânia do Isidoro entrou agora. Ai, o pessoal adorou. Eu Obrigada, tá? adorei também. Adorei, viu? Eu hoje estou meio, como é que eu digo assim, desfortalecida, né? Um pouco ainda, porque ainda estou com a coluna sentindo um pouquinho de dor. E isso reflete na voz, eu sinto as mãos ainda um pouco fracas e eu sinto o pescoço também, tudo isso. Hoje fiz a sessão de quiropraxia, melhorou. Mas assim, ainda estou um pouquinho. Mas amei, viu? Você me fortaleceu. Adorei. Eu quero dizer que eu estou aqui, estou disponível, se precisarem de referências. Foi muito bom o exercício de Você, reflexão. Te uhum. agradeço pela oportunidade. Agradeço pelo seu esforço de estar aqui Ai, hoje, foi mesmo muito bom. depois dessa Amei, amei. coluna, Mas né? amei. E Me que fortaleceu. isso. E que a gente seja realmente essa rede de cuidado, né? Uhum. De cuidado consigo, com os outros e cuidado sobretudo com a natureza, né? Porque nós somos natureza, Sim. né? É meio clichê falar isso, Mas é mas profundo e verdadeiro. é também uma frase para refletir criticamente, né? Então eu Uhum. deixo aí minhas perguntas, que é qual a nossa visão de mundo, qual o nosso projeto de sociedade Sim. e onde está a minha relação com a natureza.